Opa, aí galera, beleza? Galera, hoje eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo vai ser transmitido não só no meu canal, no Yamane Studio, mas também no Yamane Arts, através do canal do Rafa Yamane, que é meu irmão. Tudo bem, pessoal? E nós estamos aqui falando sobre um assunto muito delicado, que tem chamado muita atenção, inclusive virou notícia na SBT, foi notícia, acho que talvez no mundo inteiro, que é a nova trend do Estúdio Ghibli com o uso da inteligência artificial. Que trend é essa? Então, pessoal, sabe aquelas fotos que a gente pega, por exemplo, do Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro na foto da presidência? Aí que você usa a IA, que está usando a arte do estúdio, o estilo de arte do estúdio, para replicar aquela foto, fazendo uma caricatura entre muitas aspas, simulando a arte do estúdio Ghibli de Hayao Miyazaki. O próprio Hayao Miyazaki, em 2016, lá atrás, ele já falou, quando começou a surgir a IA, que nunca iria aceitar essa porcaria no seu trabalho. Eles não pensem que ele é um ambish da vida ou coisa do tipo. Ele é alguém que dá valor à alma. Tanto é que nas falas do próprio Hayao Miyazaki, ele mesmo já falou: quando eu vejo essas imagens, é um insulto à vida. Por quê? A arte em si, ela, por mais que você zombe, porque você não gosta nem um pouquinho do o meio artístico, porque eu sei que tem esse pessoal aí que, ai, eu não quero nem saber, foda-se. Ou o que eu já escutei, pelo que eu li nos comentários a respeito do que o Miyazaki falou, são pessoas que não conhecem o Miyazaki, não conhecem seu histórico, não conhecem a vida desse cara, que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, esteve presente em muitos momentos difíceis, incluindo com relação à bomba de Hiroshima e Nagasaki, tá bom? Só para ter conhecimento. Outra coisa também que aconteceu que é um fato extremamente sério. Hayao Miyazaki é um conservador das antigas. Ele dá valor sim à tecnologia. Diferente de uns idiotas ignorantes que ficam falando que ele não vai colocar a tecnologia porque ele não gosta, não sei o que, não se importa. Meu, ele coloca a tecnologia sim. Ele usa nas animações dele, por exemplo, o Castelo Animado, tem coisas 3D lá dentro. Põe à beira do mar também tem coisas 3D no cenário. Mesma coisa vale pro filho dele, o Goro Miyazaki. E pode comparar entre o último trabalho do Hayao Miyazaki, que é O Menino e a Garça, que ganhou o Oscar, diga-se de passagem, também tem o último filme do Goro, que não foi pra frente, que é A Bruxa Tesourinha. A Pequena Bruxa Tesourinha. Meu, se vocês forem comparar as duas obras, a Tesourinha foi totalmente feita em 3D. Por mais que tenha um bom, entre aspas, um roteiro minimamente saudável, foi muito repartido, fora também que houve muito aquela questão de não entrega da alma, que é uma coisa característica do Estúdio Ghibli. Em praticamente todos os trabalhos do Estúdio Ghibli, detém a alma do artista. E é isso o ponto. Tanto é que, se vocês forem ver as reportagens da SBT, o Fábio Shin, que é o dono da Japan Sunset, onde eu estudei mangá, onde eu aprendi a desenhar mangá, e lá, naquela época, antes de eu entrar no mangá, no estúdio Japan Sunset, antes de eu me tornar um aluno daquela escola, eu desenhava na rua, brincando. Desenhando as pessoas, brincando. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei, comecei a aprender. E a filosofia é a mesma. Por isso que eu particularmente não me importo. Quer usar IA? Fica à vontade. Porque eu sei o valor do meu trabalho. Eu sei o que o ser humano é capaz de fazer que uma máquina nunca vai ter. Que é a transferência de alma. Você transmitir uma alma, transmitir o amor, o carinho,
você transmitir as emoções de uma pessoa, porque pode ver, todas as reproduções que eles usaram, até mesmo usando a arte do Miyazaki, mesmo com a desculpa de que, ai, eu usei o estilo de arte de um estúdio, não fere direitos autorais. Fere sim, tá? Fere sim. O que acontece? Não tem a essência do estilo do Hayao Miyazaki. Vocês podem ver, é tudo genérico. Eles pegam as fotos e, no máximo, replicam um pouco a aparência. É muito bem replicadinho, mas não tem a essência do estilo do Hayao. E tem um detalhe importante. Um grande filósofo chamado Walter Benjamin, ele escreveu uma obra chamada A Questão da Reprodutibilidade. Eu não lembro o nome do título completo, mas tem uma coisa muito importante que ele citou, que é a questão da aura. Quando um objeto, quando uma produção, ele é produzido, é criado, ele é fabricado, só que aquilo, o original é mantido, porém esse original ele é replicado inúmeras vezes. E essa réplica, ela não replica a aura daquele produto, a aura daquele objeto. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Uma obra de arte, qualquer obra que vocês forem ver, elas têm sua aura. Elas têm uma aura única. Não existe réplicas com facilidade. Existem cópias, só que aquelas cópias que na qual não vão transmitir aquilo que pede. São cópias simplistas. Não tem a essência original de um artista. Se vocês compararem, até mesmo, é pura verdade. Reparem como que é uma obra de um Rembrandt, por exemplo, uma obra artística clássica, um Van Gogh, de uma cópia. Dá para perceber. Um especialista consegue perceber isso. Mas também tem uma coisa muito mais profunda por detrás, uma questão filosófica. Que existe a questão da aura, da alma que o meu irmão acabou de falar, que existe dentro de uma obra, existe dentro de uma produção. Então, o que a gente está vendo é justamente o uso desenfreado. E a pergunta é, o que vai acontecer a longo prazo? Né? Que é uma preocupação muito séria, que na qual, inclusive, isso só prova e reforça do porquê nós precisamos de leis, nós precisamos de um sistema que regulamentariza o uso da inteligência artificial. Inclusive, tem um detalhe que as pessoas não estão enxergando. Uma vez que você posta um material feito por IA, lembre-se de um seguinte, principalmente feito uma imagem. Você está se apropriando culturalmente de um estilo, de uma propriedade intelectual. Então, tecnicamente falando, é uma apropriação cultural, uma apropriação intelectual, indevida. Você não pode se apropriar de uma obra ou de um estilo de alguém que não é seu. Mesmo que seja, entre aspas, de domínio público, ou seja o que for. Não pode. Você não tem esse direito, legalmente falando. Então, gente, toma cuidado com essas trends. Isso é uma coisa muito séria. Ó, na brincadeira, tudo bem, não tem um problema, tá? Isso aí, e outra, a gente não é a favor da censura. O ponto aqui, o problema, a questão em si, essa é a grande dor de cabeça que estamos tendo na nossa lei brasileira em si. O limiar do limite entre a censura e o que pode e não pode ser feito. Até mesmo no setor de dublagem tem muita essa dor de cabeça. Sim, e é o que a gente sofre pra caramba. A gente está vendo, por exemplo, as nossas vozes e até mesmo de outros colegas serem replicadas, serem colocadas num IA sem ter prévia autorização, sem ter um devido cuidado, sem um devido respaldo. O exemplo que está acontecendo, o silêncio do Max Tremor. O Amazon Prime fez o desfavor de dublar um filme dessa magnitude somente utilizando IA. E a Prime não aprendeu a lição. Depois que a gente deu uma baita reclamação, nós agimos, eles tomaram uma decisão muito séria, gravíssima, de querer continuar com essa loucura, continuar com isso. E o que me preocupa cada vez mais é vermos esse cenário cada vez mais se repetindo. Então, gente, é um assunto tão delicado que, para nós, torna-se um assunto muito sério. Então, gente, não é brincadeira o que está acontecendo aqui. Não é uma coisa que fala, nossa, que maravilha a inteligência artificial. A inteligência artificial para utilizar? Utiliza. Mas utilize de forma adequada. Bom, a questão em si, pessoal, que a gente tem que retratar aqui é muito a questão
Do que pode e não pode ser usado é IA. A IA em si, ela nos proporciona muita coisa boa, tá? Não sou contra usar ela. Ela permite você criar brainstorms mais rápido quando tá sozinho. Ela permite você trabalhar em correções mais rápido. Até mesmo em quesitos de quem tem problema de saúde emocional e não consegue ter uma ajuda inicial, a IA pode te ajudar a te proteger. Eu sei até de aplicativos que usam IA para simular uma pessoa que se faleceu. E quando ela percebeu que é um caso de uma pessoa que faleceu, ela na hora corta para proteger a pessoa. Para vocês verem como é que é o grau da IA. Como é que a inteligência artificial está evoluindo. E o ponto é, até onde o limite ético e moral e o limite político-social permite. Eu sei muito bem que tem gente que usa a IA a rodo sem pensar duas vezes. Não é totalmente, como eu já falei, não está errado você usar para brincadeira. O problema é quando essa brincadeira começa a ser usada para trabalho. Muitos dos meus colegas de área da artes têm medo disso. Tem medo dessa situação acontecer. Por quê? É aquelas crenças limitantes do então a IA pode tomar meu espaço. E não. Na verdade a tendência é, como a IA veio muito rápido para a população, veio muito rápido o desenvolvimento dela, para o acesso ao público, ela meio que acaba sendo enjoativa. Imagine você comer uma bala daquele iogurte. Lembra aquelas balas de iogurte de 100% natural? Aquela rosinha bem gostosinha, de framboesa, de morango. Então, quando você come uma, de boinha. Mas pega 10 de uma vez para você comer. Pega 100 para você comer de uma vez. Você simplesmente fica enjoado na hora. Você começa a se enjoar. É o que vai acontecer com a IA. A tendência é essa. Mas mesmo assim, não deixa de ser um problema. A inteligência artificial, ela é uma espada de dois gumes. Ela pode ser tanto usada para o bem, como usada para o mal. Ela tem tanto recursos que podem te ajudar, como recursos que podem atrapalhar. Por exemplo, a IA, sabia que você pode sofrer golpe usando inteligência artificial? Tem um golpe que você faz o seguinte: a pessoa, o salafrário, pilantrinha sem vergonha, e estelionatário, o que ele vai fazer? Só dele digitar e pedir para você falar um sim, você já está no sua voz. Se ele pedir para você tirar uma foto, ele já pega a sua cara. Aí pode usar isso para poder atacar outras pessoas da sua família, do seu trabalho, em qualquer outro meio. E nunca vai identificar que é a pessoa. E aí vai jogar você no fogo cruzado. É esse os malefícios do uso da IA de maneira errada. É muito complexo essa questão, esse ponto, porque a IA ela exige um certo cuidado, porque ela não passa de uma ferramenta. É que nem uma arma. Uma arma é uma ferramenta. Ela mata uma pessoa para matar? Não. Precisa de uma pessoa para operá-la. Mesma coisa vale a IA. Precisa de uma pessoa para operar. Então tem que ter esse cuidado extra. A lei em si, ela também precisa ser estudada e analisada de uma maneira que na qual não fere as liberdades da pessoa, mas também não fere os direitos autorais, os direitos de imagem, os direitos morais e sociais de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um estúdio, como no caso do Hayao Miyazaki, ou da Disney. Eu conheço um caso, já estou relatando mais um caso aí, que era do meu mentor, de um curso para artistas, que na qual é mais focado para orientar a gente para vendas, tá? Eu peguei um programa de IA vendendo arte do estilo dele
dizendo que é ela que está fazendo. E você vai pagar X dólar. Sendo que ele cobra na arte dele, no mínimo em dólar, 25, 50, 100 dólares. E ele já é conhecido no meio das plus size, das outras gordinhas, ou pin-up. É uma situação que chega a ser até ridículo. Pra você ver como é que a IA tá indo pra um caminho que não é legal. E só um adendo para vocês ficarem cientes, há vários casos de dubladores que tiveram que ir até na polícia denunciar o uso responsável disso. Há artistas também, por exemplo, Ratinho, Celso Portiolli, que a gente está vendo aí em propagandas de comerciais de bets, dizendo tal coisa que na verdade não disseram nada. Estão usando as imagens, usando a voz dessas pessoas de forma indevida. Por isso que eu estou falando, a grande problemática, que agora está em discussão e já foi para o Senado, só um detalhe, já foi para o Senado essa lei, e agora está indo para a Câmara dos Deputados a lei que regulariza isso. Só que assim, há dispositivos que precisam ser discutidos e discutir o que é a IA. E tem uma fala muito boa da Vizedek que ela falou uma coisa muito importante. É definir o que é essa tecnologia, definir todos os conceitos tecnológicos e o que é legalmente falando isso, para poder deixar claro, não tenha sombra de dúvidas, onde, como usar e principalmente evitar a censura, que é o nosso maior medo. É usar isso como matéria de censura, e não é. A inteligência artificial não é feita para isso, para usar para o mal. Se é para usar de forma benigna, use-a, mas sabe usar. Até mesmo para a gente ter tradução, você pode ter existem tecnologias que aceleram o trabalho, mas elas não vão te dar um trabalho 100% perfeito. Então você tem que revisar o texto e melhorar o texto. Então, gente, eu sempre falo, é uma tensão constante. A gente tem que lutar para poder manter vivo esse debate, inclusive da dublagem viva, manter viva a inteligência artificial, mas de forma responsável. Manter viva, que eu falo, a arte viva, de forma geral. Não só para a dublagem, mas também para a atuação. Em geral. Tudo em geral. Tá bom? É um ponto crucial que a gente tem que ficar de olho. Porque agora a coisa está ficando séria. A ponto de essa trend fazer 1 milhão de pessoas querem usar o chat GPT, fazer tudo isso que está acontecendo, é preocupante. Ó, pra encerrar esse assunto, eu já peguei também colegas do meu setor que tem uma posição política mais à direita, tá? Esse diz ser desenhista. O nome dele, se não me engano, é alguma coisa... Oliver... alguma coisa. Depois eu vou pesquisar o nome certinho pra escrever aqui na descrição qualquer coisa. Ele falou uma coisa que, na minha opinião, eu achei até ridículo da parte dele dizer isso. Por quê? Ele achar engraçado e divertido a elite, tá? Que vive de chupim da Lei Rouanet, tá toda preocupadinha. Só que a maior parte desses caras que vivem da Lei Rouanet são músicos de funk, são aquele pessoalzinho tipo Anitta, Ivete Sangalo, qual é o nome daquele palhaço? Eu sou velho, aquele velho palhaço lá, que é cantor também, enfim, esse pessoal aí não vive de desenho. Quem vive da Lei Rouanet, a maior parte deles vive e principalmente usando para fazer propaganda ideológica, para fazer música de lixo cultural, fazem artes
ou investem em artes que na qual são como se fosse, por exemplo, pegar um quadro e tascar uma pinga de tinta do nada. Ou montar um monte de balde, ou ficar pelado no museu. Olha, isso aí é uma outra questão, uma outra coisa que dá pra gente discutir isso aí em outro vídeo, em outra ocasião. Mas esse mesmo pessoal não vive de desenho, não vive fazendo caricatura das pessoas. Quem vive de caricatura é principalmente aquele artista, em geral, que é desconhecido, que nem eu. É artistas que na qual dão seu sangue e suor para fazer um trabalho digno de honra. E o que esse cara falou é uma asneira que, pra mim, é como dizer: ah, eu quero me aposentar e foda-se o resto. Eu penso assim: quem pensa dessa maneira nunca foi artista, nunca foi ilustrador, ou é um fanfarrão. E pra mim, fanfarrão vai pegar o teu caminho lá na esquina. Isso daí é um assunto sério para se levar em consideração. Não estou nem levando em consideração o aspecto ideológico ou político. Quem me conhece sabe minha posição. Eu não sou assumidamente de esquerda. Eu sou 100% a lá direita. Nisso falo com um total orgulho. Agora a questão aqui é outra. Aqui é uma questão de ética moral. Isso aí não tem nada a ver com questão política. Esse é meu recado dado para essa pessoa, principalmente. É aquilo, gente. Aqui nós não estamos abordando a questão política em si. Só reforçando. É uma questão muito mais disso. É uma questão ética, moral, é uma questão civil, na qual nós estamos lidando com uma coisa aqui na qual nós não sabemos o que pode acontecer. É uma luta que já estamos desde o 24, desde o ano passado. Aliás, na verdade 23, quando começou a surgir mais fortemente a inteligência artificial, que está cada vez mais rápida. E a gente não está percebendo. Logo, logo, se a gente não se adaptar a esses tempos atuais e não saber lidar com a dificuldade que está por vir, a gente não vai ter condições. E muitos empregos, muitas pessoas vão perder oportunidades. E nesse tempo de hoje, se não se adaptar, mas também haver uma lei que realmente regularize, sem que haja censura, sem criar dispositivo de censura, mas que regulamente o uso no conceito ético-moral, no conceito do até onde pode ir, que agora está na Câmara, e isso tem que ser pressionado, tem que ser debatido sim, mas de maneira sábia, em que faça sentido. Discutir todos os dispositivos legais para poder a gente ter a nossa obra, todo o trabalho que nós fazemos preservadas. A nossa voz ser preservada, a nossa imagem ser preservada, as artes serem preservadas da forma como tem que ser. Mas sem alterar e criar coisas que na qual não tem nada a ver com a questão. E, principalmente, não causar risco de trabalho ser extinto, da arte ser extinta e perder a coisa mais importante, que é a alma. Coisa que na qual nenhuma máquina, por mais que ele possa avançar anos e anos e anos, séculos e séculos, pode ter que desenvolver uma mentalidade próxima do ser humano, mas nunca vai ter uma coisa chamada alma. Nunca. Então, gente, isso é um alerta que eu falo e deixo bem claro. A inteligência artificial nunca, jamais vai conseguir substituir um ser humano. Porque, a priori, ela é alimentada por um ser humano, por pessoas. Lembrando-se, é um compilado de informações. A inteligência artificial nada mais é que um compilado de informações que na qual ele pega de todos os lugares do mundo. Tudo que você vê é compilado. E é registrado, de alguma forma. E é conhecimento que na qual é absorvido. E esse conhecimento
é que torna a existência disso. Só que não tem uma coisa chamada alma, não tem coração, não existe aquilo que na qual só nasce com o ser humano. É uma coisa muito espiritual, muito forte e que não existe dentro de uma tecnologia. Bom, gente, é isso, né? Até peço desculpas pelas interrupções, pelas coisas bruscas, inclusive esse danadinho aqui que tá aqui assistindo, atrapalhando um pouco a filmagem, mas também participando. Mas é isso, pessoal. Peço que vocês curtam, espalhem, compartilhem e, por favor, sigam o Yaman Studios, sigam o Yaman Arts. Rafael? E é isso, pessoal. A gente vê numa próxima. Tem muitos outros assuntos para se tratar, tem muita coisa para conversar. Mas é isso. Até a próxima. Forte abraço e até lá.